Olá a todos, sou o professor João Teles e essa é a videoaula sobre fluidos, em que nós discutiremos fluidos em movimento. Então, estou passando pelos conteúdos de fluido em repouso e vamos tratar então de fluidos em movimento. A, a área de fluidos, né, particularmente que envolve fluidos em movimento, é, é um problema muito difícil de ser tratado, né? E também um problema de interesse muito grande, principalmente por parte das engenharias, né? Se você pegar curso de engenharia mecânica, engenharia aeronáutica e outras, você vai encontrar disciplinas específicas para trabalhar a questão dos fluidos. E em muitos casos, essas áreas necessitam tratar de fluidos nas suas formas mais gerais de movimento, o que envolve movimento turbulento. E esse tipo de movimento, o movimento mais geral, é um movimento em que as equações que descrevem o fluido são muito complexas, né? E envolve até conceitos de complexidade mesmo, de caos. Então, nós não trataremos esse tipo de problema, estaria além do interesse da nossa formação básica em física, né? Então, o que nós vamos nos restringir é o movimento de fluidos ideais. E para isso, então, nós vamos definir quais são as propriedades necessárias para que o fluido seja considerado ideal. Então, devido à complexidade que existe no fenômeno, no tratamento de fluidos reais, iremos adotar o estudo de fluidos ideais. Em muitas situações de interesse prático, é possível fazer a aproximação do fluido como sendo ideal. Então, nós não precisamos ficar tão preocupados de que o que nós formos estudar não vale para nenhum tipo de problema. Na verdade, é possível aplicar em vários problemas, como nós veremos inclusive em alguns exemplos. As propriedades e equações que o descrevem, a gente vai tratar exatamente a partir desse ponto. Mas antes de começar a fazer esse tratamento, nós precisamos caracterizar o fluido ideal e ver quais são as suas propriedades. A primeira propriedade importante é o que nós chamamos de escoamento estacionário, que é também chamado de escoamento laminar, né? Esse tipo de escoamento implica em o movimento do fluido para um determinado ponto do fluido, a velocidade das partículas que estão passando por aquele ponto é sempre constante, certo? Então, se você está vendo um fluido escoar, você pode escolher um ponto naquele fluxo, tá? Um ponto fixo no espaço naquele fluxo, e toda partícula que estiver ocupando o lugar daquele ponto vai apresentar uma velocidade constante, tanto em módulo quanto em direção, certo? Isso não implica que as partículas não vão estar mudando sua velocidade. Vão, porque elas vão estar migrando para diferentes posições do fluxo. Mas para um determinado ponto do fluxo, a velocidade é sempre a mesma. Tá? As partículas vão estar mudando de lugar para ocupar os novos lugares, mas a velocidade no mesmo ponto é a mesma. Tá? Esse é basicamente o conceito necessário e suficiente para caracterizar um escoamento laminar. Tá? Alguns exemplos a gente vê no dia a dia. Se você abrir uma torneira de tal forma que a água saia lentamente, é possível você observar um filete de água em que esse filete ele é tão estável que se você tirar uma foto ou se você filmar esse filete, você não vai saber distinguir um do outro, o que é foto, o que é filme, porque parece que o filete está congelado no tempo, né? Então, esse é um exemplo de escoamento laminar. Escoamento turbulento é você abrir a torneira bem mais, né? Deixar passar bastante água, você vai ver que não haverá mais esse congelamento, entre aspas, né, do fluxo, ele vai variar com o tempo de forma desordenada, né? Casos mais naturais seriam, por exemplo, água numa corredeira, numa cachoeira, né? Ou uma enxurrada, por exemplo, né? Segundo conceito de um fluido ideal, que é o escoamento incompressível. Isso é algo que nós já assumimos no caso de fluidos em repouso, né? E aqui também vai continuar valendo. Esse é uma propriedade que é muito facilmente satisfeita, né? Principalmente para líquidos, né?
Então, de todas essas propriedades que a gente está listando aqui, essa do escoamento incompressível é a aproximação mais bem feita pelo movimento do fluido, tá? Então, realmente, ela é bem satisfeita. O escoamento não viscoso. Só lembrando, né, no incompressível significa que a densidade não vai variar, né, ao longo do fluxo, tá? Escoamento não viscoso. Viscosidade, como vocês já devem saber, é uma medida de resistência do fluido, né, ao escoamento. Então, quanto maior a viscosidade, maior a perda de energia ao longo do fluxo, né, e essa energia, que é uma energia mecânica, né, que esse fluido pode ter, tanto potencial quanto cinética, vai estar se transformando em energia térmica, devido a esse atrito, né, que a gente chama de viscosidade, né. Existem experimentos clássicos na física, né, como, por exemplo, o experimento do Joule, para estabelecer a relação entre energia mecânica e energia térmica, né, ou então quantas calorias corresponde a um Joule, né, em que ele faz um experimento em que ele gira pás, né, dentro de um fluido, dentro da água, por exemplo, né, e tenta estabelecer quanta de energia mecânica foi perdida, né, na forma de energia térmica, medir a temperatura e estabelecer essa relação entre caloria e joule. A próxima... Então, essas três que eu comentei até agora, escoamento estacionário, compressível e não viscoso, são as três principais que nós vamos estar usando nas nossas deduções. Essa quarta, que é escoamento irrotacional, ela não aparece claramente nas nossas deduções, mas é uma propriedade importante também. A maneira de tentar entender é você imaginar que você coloca um grão de poeira no fluido que está escoando e você observa que esse grão ele vai acompanhar as partículas do fluido, tá? Então, mesmo o fluxo tendo curvaturas, tendo alteração de altura, né, no campo gravitacional, o que quer que seja, ou o fluxo fica mais largo, mais estreito, você vai observar que o grão de poeira ele não vai girar em torno do próprio eixo, tá? Então, essa é a característica de um escoamento irrotacional. Quando você tende a zero o ponto de observação, você não vai ter uma rotação em torno desse ponto que você está tendendo a zero, né? Existe uma ferramenta matemática para você calcular se um fluido ou se um campo vetorial, né, de forma mais geral, é rotacional ou irrotacional. Vocês devem ter visto em cálculo 2, né, que é o operador nabla, né, produto vetorial com o vetor, com o campo vetorial, né. Aqui o campo vetorial seria um campo de velocidades do fluido. Então o rotacional, né, o operador rotacional desse campo de velocidades seria sempre zero, tá? Então essa seria a condição de escoamento irrotacional. Bom, aqui algumas figuras para ilustrar, né, o que eu falei. Por exemplo, um caso bem interessante é quando você vê um fluxo de fumaça, né? Pode ser, por exemplo, quando você apaga uma vela ou quando você acende um cigarro, né, que é um exemplo não muito politicamente correto hoje, nos dias de hoje, né? Provavelmente as edições do Halley mais atuais não têm essa figura, né? Mas ele ilustra bem essa questão do fluxo laminar se transformando em fluxo turbulento. Então, no início do filete aqui de fumaça, você vê o mesmo exemplo do filete de água. Você não consegue distinguir movimento, parece que ele está congelado no tempo, né? Mas a uma determinada altura, ele começa a produzir umas flutuações, né? Começa a tremular esse fluxo e ele torna-se turbulento. O motivo disso é que, à medida que a fumaça vai subindo, ela vai ficando mais rápida, tá? Ela ganhando velocidade. Então chega um ponto que a velocidade é tal que o fluxo não consegue se sustentar de forma laminar, tá? E aqui é interessante que a fumaça, que é constituída por partículas de cinzas, né, microscópicas, está dando indicação do fluxo de ar. Ela é um marcador, é um indicador de como o ar está fluindo, certo? É como se fosse um marcador mesmo. E aqui na direita você tem também um escoamento estacionário, em que aqui tem um líquido, provavelmente, escoando em torno de uma esfera ou de um círculo, e você tem como marcador algum pigmento, alguma coisa que foi usada para atingir a água em determinadas faixas somente, né?
Então você vê que esse pigmento ele se mantém, né, na mesma região, não há turbulência, não há mistura, né, entre faixas pigmentadas com outras faixas pigmentadas, caracterizando o escoamento estacionário. Essa é uma figura real, foi uma imagem feita, tá? Aqui também, obviamente, mas aqui poderia parecer uma simulação, mas é um experimento mesmo. Bom, agora vamos comentar sobre o escoamento de fluidos, caracterizando como que a gente nomeia, né, as propriedades do fluido escoando. Então, aqui nós temos um desenho do que nós chamamos de tubo de corrente e linhas de corrente. Tá? Sempre vamos ter em mente que a gente está supondo escoamento laminar ou estacionário. Bom, o que acontece? Se você traçar a velocidade das partículas no fluido num determinado ponto do fluido, você vai obter, por exemplo, esse vetor velocidade, certo? Se você for acompanhando essa partícula ao longo da sua trajetória e desenhando esse vetor velocidade, você vai observar que a trajetória da partícula a velocidade dela vai ser sempre tangente à trajetória da partícula, né? Isso nós sabemos de cinemática, né? Isso vale para qualquer movimento, não só para movimento de fluidos. Mas a gente chama então essa trajetória de linha de corrente. Tá? Então essa linha de corrente vai caracterizar o movimento do fluido em um determinado ponto e a gente vai saber que a velocidade do fluido naquele ponto é a tangente a essa linha de corrente. Tá? Se você pegar várias linhas de corrente adjacentes, você vai formar o que nós chamamos de tubo de corrente. Né? Então, esse tubo de corrente está desenhado aqui, né? Ele pode estreitar ou alargar, aqui na figura ele está alargando, né? Só de forma ilustrativa mesmo. E uma coisa importante é que esse tubo de corrente não quer dizer que necessariamente você tem uma coisa sólida fechando esse tubo, como por exemplo a borracha de uma mangueira, né? Ou o plástico de um tubo de PVC. Não necessariamente, você pode ter outras linhas de corrente passando aqui por fora, só que você está interessado só nesse conjunto de linhas de corrente. Então o tubo de corrente, ele é como se fosse um tubo imaginário, mas ele é igualmente válido a um tubo de corrente físico. Por quê? Porque essas linhas de corrente que estão nas bordas, elas nunca saem para fora dessa região e nunca entram, atravessam as regiões internas. E isso também é uma coisa importante. Linhas de corrente nunca se cruzam. Porque se elas se cruzassem, imagine que tivesse uma outra linha de corrente cruzando aqui. Né? O que aconteceria? Você teria duas velocidades associadas no mesmo ponto. Por quê? Porque a velocidade vai ser tangente à linha de corrente. Aqui você teria uma tangente que está desenhada e uma outra tangente atravessando, caso você tivesse uma linha de corrente atravessando a outra. Você teria duas velocidades associadas ao mesmo ponto. Isso não é possível no escoamento estacionário. No escoamento turbulento é. Por quê? Porque no escoamento turbulento você pode ter duas velocidades em instantes diferentes. Certo? O fluido está sempre com as suas linhas de corrente alterando-se ao longo do tempo, o que não ocorre no escoamento estacionário. Tá? Outra coisa que a gente pode caracterizar no escoamento estacionário é pegando esse tubo de corrente e traçando uma perpendicular às linhas de corrente nesse tubo. Né? Essa perpendicular vai caracterizar para a gente uma área. Tá? Essa área é tal que todas as linhas de corrente passando por essa área são perpendiculares a ela. Tá? Bom, agora vamos estabelecer o título dessa transparência, que é a equação da continuidade. Né? A equação da continuidade tem a ver com duas coisas: incompressibilidade do fluido e conservação da massa. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar estabelecer as relações entre área e velocidade do fluido ao entrar numa determinada seção do fluido e sair por outra seção do fluido. Né? Então ele está entrando por aqui e saindo por aqui. Então imagine esse tubo, um tubo ilustrativo, que ele começa largo e depois estreita, e que o fluido está escoando por ele. Esse tubo ele pode ser um pedaço de um circuito maior, em que você tem mais fluxo para a esquerda e mais fluxo para a direita, que pode estar sofrendo todo tipo de movimento. Tá? Mas nesse ponto ele é estacionário e ele tem esse formato. A primeira coisa que nós observamos é
essa parte do fluido que está em roxo é a parte do fluido que está fora da região que estamos observando, que é essa região L, de comprimento L, mas logo em seguida, num instante de tempo ΔT, ela vai entrar para dentro do tubo. E essa região verde, ela inicialmente está dentro do tubo, mas num instante ΔT posteriormente, ela vai estar totalmente fora do tubo. O importante aqui perceber é que no instante ΔT, ambas as quantidades roxa e verde varrem essa área L, tá? A roxa entrando na área L e a verde saindo da área L. Então elas levam exatamente o mesmo instante de tempo ΔT para varrer essa região L, tá? do tubo. Bom, se o fluxo é incompressível, então nós sabemos, por definição, né, de incompressibilidade, que o volume roxo que está entrando aqui tem que ser igual ao volume verde que está saindo. Porque se não fosse verdade isso, significaria que você está comprimindo o fluido aqui dentro. Nós estamos assumindo que isso não ocorre. Então o ΔV, tá, a quantidade de volume que está entrando e saindo, é a mesma, tá, tanto à esquerda quanto à direita. E, ao mesmo tempo, a gente pode calcular esse ΔV em termos de A vezes Δx, em que A é a área, tá, da seção transversal ao tubo e Δx é a largura desse pedaço que está entrando ou esse pedaço que está saindo. Então, ΔV é igual a A vezes Δx. Mais Δx, nós podemos expressar, como está nessa figura aqui embaixo, como sendo a velocidade do fluido nessa seção vezes ΔT. Sempre vamos imaginar essas seções aqui pequenas o suficiente para que a seção reta, ou seja, a área dela não varia ao longo desse Δx, nem ao longo desse Δx. Você pode pensar assim, então só vale para tubos retos? Não. Você pode, por exemplo, calcular até nessa região, se você quisesse. Mas aí você teria que fazer um Δx bem pequeno para a gente aproximar a área como sendo constante ao longo dessa variação bem pequena, tá? Então, o Δx vai ser, por cinemática, né, a velocidade vezes ΔT, né, porque a área da seção não está variando ao longo dessa região. Então, nós temos que o ΔV à esquerda é A1, que é a área dessa seção em roxo, vezes V1, que é a velocidade do fluido na entrada, vezes ΔT, que tem que ser igual, né, ao mesmo volume que está saindo, que é a área 2, que é a menorzinha, vezes V2 vezes ΔT, né? Então você repara que os dois têm ΔT em comum, tá? O intervalo de tempo é o mesmo para o fluido escoar aí nessas seções. Como o ΔV é o mesmo, né, como já está aqui, o ΔT se cancela, então temos A1, V1 igual a 2, V2. Essa aqui é a chamada equação da continuidade, tá? Ou você pode escrever ela como sendo A vezes V igual a uma constante ao longo do tubo, certo? E a gente chama essa constante de taxa de fluxo de volume ou vazão de volume, tá? Então é a equação da continuidade expressa em vazão de volume. Se você multiplicar essa quantidade por ρ, que é a densidade, você vai ter a taxa de variação de massa, tá? Ou a vazão de massa, certo? As duas, então, correspondem à equação da continuidade. Vamos fazer aqui um ponto de verificação para testar o que nós acabamos de ver. Aqui ele está representando um sistema de tubos, em que a gente está assumindo fluido ideal, né, escoamento laminar, vale a equação da continuidade na forma como nós escrevemos, em que nós temos essas várias entradas indicando em centímetros cúbicos por segundo quanto o fluido está entrando ou saindo nesse circuito aqui de tubos. Então nós temos 4 centímetros cúbicos por segundo entrando aqui, 2 saindo aqui, 5 entrando aqui, 6 saindo aqui, 4 entrando aqui e 8 entrando aqui. Mas nós temos aqui um acesso a essa tubulação que não está indicada a vazão. Então a pergunta é qual seria a vazão e o sentido dela, entrando ou saindo do sistema. Bom, se nós sabemos que a vazão conserva-se, né, ou seja, a quantidade de fluido
saindo, né? Saindo aqui tem que ser igual a entrando aqui, o mesmo vale para esse sistema. Então vamos calcular quanto está entrando. 4 mais 8, 12, mais 4, 16, mais 5, 21. Né? Então nós temos 21 entrando. Tá? Quanto que está saindo? 2 mais 6, 8. Certo? Então nós temos 21 centímetros cúbicos por segundo entrando e 8 saindo. Se nós fizermos a diferença, 21 menos 8, nós teremos 13 centímetros cúbicos por segundo faltando para sair. Né? Então, logo aqui nós teríamos 13 centímetros cúbicos por segundo saindo para que a equação da continuidade seja satisfeita. Ok? Vamos fazer agora resolver um exemplo. Um exemplo resolvido, né, do livro. Então aqui ele nos dá uma torneira em que você abre ela bem pouquinho para que a saída de água ocorra num fluxo laminar. Ele nos dá, numa determinada altura desse fluxo, a área da seção reta desse fluxo, que é de 1,2 cm por segundo ao quadrado. E uma área logo abaixo, numa outra seção, de 0,35 cm quadrados. A diferença, a altura entre uma área e outra é de 45 milímetros. A pergunta é, qual é a vazão de volume nesse ponto aqui, né? A0, qual é a vazão de volume aqui? Então, eu fiz aqui uma resolução, né, baseado aqui no exemplo do livro, e nós vamos acompanhar aqui. Então aqui eu desenhei exatamente aquela figura, aqui são as quantidades dadas, A0 e A, né? A altura de 45, ele quer saber a vazão em volume. Nós sabemos que a vazão nesse ponto A0 vai ser A0 vezes V0, e A0 nós temos, né? Nós precisamos saber então a velocidade naquele ponto. A equação da continuidade nos diz que AV igual a 0V0, né? Vazão aqui e aqui são as mesmas. Como nós temos as áreas, nós podemos expressar a velocidade embaixo em função da velocidade em cima. Fazendo a razão de uma área pela outra, você vai obter que a velocidade embaixo é 3,43 vezes a velocidade em cima. Ok, mas nós não temos a velocidade em cima nem a velocidade embaixo. Como que nós vamos resolver esse problema? Nós temos que lembrar que o fluido está em queda livre. Se o fluido está em queda livre, nós podemos usar o resultado da cinemática do movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração igual à da gravidade, em que nós temos a relação de velocidades, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes h. Bom, substituindo esse v aqui na equação 2, né? Então, o 1 em 2, nós podemos isolar o v0 ao quadrado, deixa em evidência, vai ficar 3,43 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que eu passei esse v0 para a esquerda, igual a 2 vezes g vezes h. Tá? Em que eu estou expressando aqui tudo em centímetros. Né? Então, a aceleração da gravidade fica 980 centímetros por segundo ao quadrado, e a altura das áreas é 4,5 centímetros. Resolvendo essa equação, obtemos 28,6 centímetros por segundo, e multiplicando então aqui por A0, você vai obter que é 1,2, né, centímetros ao quadrado, você vai obter a vazão em centímetros cúbicos por segundo. Tudo bem? Problema bem tranquilo, só foi necessário nos atentar que a variável que estava faltando para a gente era a velocidade, que nós poderíamos usar então os conceitos da cinemática e queda livre, né? Bom, agora vamos estabelecer uma equação básica para movimento de fluidos, que é a chamada equação de Bernoulli. Tá? Ela vai nos dar as relações entre pressão, velocidade e altura do fluido nesse movimento. Tá? Essa equação é uma equação que, na verdade,
ela corresponde à conservação da energia no movimento do fluido. Então, para nós podermos deduzi-la, a gente vai partir da do teorema trabalho-energia cinética, né? Que está destacado aqui, que nos diz o seguinte, que o trabalho resultante realizado sobre o sistema é igual à variação da energia cinética do sistema. Tá? Então lembrem lá de mecânica. Né? Então é muito importante que esse trabalho seja o trabalho resultante, o trabalho devido a todas as forças que estão atuando sobre o sistema, e não uma força em particular, tá? Que senão não vai corresponder à variação da energia cinética. Então vamos lá. A variação da energia cinética é fácil de a gente calcular. Vai ser a energia cinética de um elemento de fluido que está saindo do sistema menos a energia cinética do fluido que está entrando, tá? Do elemento de fluido que está entrando no sistema. O sistema, então, é a parte do fluido que está na região L aqui, de comprimento L. Tá? Então, de quanto vai variar a energia cinética desse fluido todo? Quanto? É a energia cinética que está saindo menos a que está entrando. Certo? Essa é a variação de energia cinética do fluido. Concordam? Bom, agora vamos calcular o trabalho total realizado sobre o sistema. Ele é composto. Primeiro a gente tem que identificar quais as forças que estão agindo. Né? Quais forças que estão agindo ao longo desse movimento? Bom, primeiramente, percebe-se que o fluido que está entrando aqui e o fluido que está saindo aqui não estão à mesma altura. Então está havendo uma variação de energia potencial gravitacional. Então tem força gravitacional agindo aqui. Tá? E qual que é uma outra força que a gente consegue identificar? É a força devido à pressão do fluido externo sobre o fluido interno, né? Que eu dividi aqui numa seção imaginária, né? Obviamente. Mas ele está indicando para a gente que existe pressão fora, né? Dessa seção. Se existe pressão fora, existe força sendo exercida nessas paredes virtuais aqui, imaginárias. Tá? Então elas também vão produzir trabalho. Então são basicamente essas duas forças que contribuem para o trabalho realizado sobre o sistema. Então esse é o trabalho total, vai ser da gravidade mais da pressão. Né? Se existisse viscosidade, nós também teríamos um trabalho devido à força viscosa, mas não consideraremos aqui. Tá? Então, porque não poderíamos aplicar conservação de energia caso houvesse viscosidade. Então vamos calcular primeiro o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o sistema. Reparem o seguinte, nesse exemplo, que nós estamos assumindo que o fluido está subindo, né? Nós temos que uma quantidade de massa que está entrando, tá? É a mesma quantidade de massa que está saindo, porque a densidade do fluido é a mesma. E o volume é o mesmo também, devido à incompressibilidade e à equação da continuidade que nós tínhamos deduzido. Tá? Então, essa massa que está entrando aqui e está saindo lá, ela está variando sua altura, e a força gravitacional está oposta a essa variação de altura. Certo? Então, esse trabalho vai ser um trabalho negativo, em que a força, que é ΔM vezes G, multiplicada ao deslocamento na vertical, que é y2 menos y1, recebe o sinal negativo devido ao fato da força estar oposta ao movimento, ou seja, a força gravitacional realiza trabalho negativo sobre o sistema. Tá? Aí, substituindo ΔM por ρ ΔV, a gente obtém essa equação de baixo. Bom, agora vamos calcular o trabalho sobre o sistema devido à pressão externa. Né? A forma de a gente calcular isso é observar que a força produzida por essa pressão aqui nessa parede, né, vai ser P vezes A. Então, a pressão vezes a área vai me dar a força. Né? Multiplicado pelo deslocamento ΔX, por esse tamanho ΔX, essa força ao longo desse deslocamento ΔX, para empurrar esse fluido por essa extensão ΔX, vai dar o trabalho para mim. Tá? Então, F vezes ΔX é o trabalho, devido à pressão externa, expressa em termos de pressão é PA vezes ΔX, né?
E a gente repara que A vezes ΔX, né, vai ser exatamente o ΔV. Então, esse trabalho é P vezes ΔV. Agora vamos caracterizar esse trabalho devido às duas faces, né? As duas pressões externas, a do lado esquerdo do tubo e do lado direito do tubo. Então reparem o seguinte, essa porção de fluido que está entrando significa que o deslocamento está na mesma direção da força, concordam? Esse P1 está exercendo uma força sobre esse elemento de volume, né? E o deslocamento está para a direita, tá? Então a gente está sempre assumindo que a pressão externa está atuando sobre o sistema. Então ele está produzindo uma força para dentro do sistema, tá? Por isso o F1 para dentro. E ao mesmo tempo, como o fluxo está para a direita, o deslocamento está para a direita também. Então é o F1 ΔX está contribuindo aqui, né? E a gente já vai saber, já sabe de antemão que vai ser uma contribuição positiva. Entretanto, a pressão externa do lado direito, né, ela está atuando sobre o sistema e está produzindo uma força para dentro, né? Então o F2 está se opondo ao ΔX2, porque o fluido está se movimentando para a direita, né? Então, escrevendo essas duas contribuições do trabalho, nós teremos menos P2 ΔV, né, tirando então dessa relação F ΔX igual a P vezes ΔV, menos P2 ΔV, né, porque então o trabalho aqui é negativo, força oposta ao deslocamento, e a contribuição da esquerda é P1 ΔV, porque o trabalho é no mesmo sentido da força, né. Deixando ΔV em evidência, nós temos essa contribuição para o trabalho. Tá? Agora, nós podemos substituir o trabalho devido à pressão e o trabalho devido à gravidade no teorema trabalho e energia cinética. E nós vamos obter então que o ΔK, que nós já calculamos, que está aqui do lado direito, né, é igual à soma das contribuições da gravidade e da pressão, tá, do trabalho das duas coisas, gravidade e pressão. Copiando essa equação aqui para o próximo slide, aqui, nós percebemos que ΔV é um termo comum a todos, então podemos dividir os dois lados por ΔV e ficamos com essa expressão independente de ΔV. Tá? Essa equação, pessoal, é a equação de Bernoulli, em que ela diz que a soma de três quantidades, a pressão, a velocidade, né, ao quadrado vezes densidade, e a altura do centro de massa do fluido naquela seção, né, ela é igual em todos os pontos, ou seja, num determinado ponto 1 é igual num determinado ponto 2, que é igual num determinado ponto 3, ou seja, uma constante do movimento. Tá? E essa equação, então, nada mais é do que uma consequência da conservação da energia mecânica para o movimento dos fluidos. Tudo bem? Então, se você tem um determinado ponto do fluido em que você sabe a altura e você sabe a pressão, e você tem um outro ponto do fluido que você também sabe a altura e a pressão, você tem como determinar a razão das velocidades entre eles. Tá? E aí nós temos alguns casos particulares. Qual o primeiro caso particular, mais simples? Suponha que a velocidade seja zero, né? Ou seja, você não tem, o fluido está em repouso. O que vai acontecer? Esse termo é nulo, você fica com P mais ρGy igual a uma constante, né? Ou seja, você recupera a equação da pressão em função da altura para um fluido em repouso que a gente viu anteriormente. Tá? Um outro caso particular interessante é quando você tem um escoamento horizontal, ou seja, você não tem variação de altura. Tá? É parecido com esse escoamento aqui. Tá bem? Você pode variar a área da seção reta do tubo de escoamento, mas não muda a altura, como está nesse desenho aqui. Tá? Isso aqui não ocorreria nesse caso particular aqui, de escoamento horizontal. Nesse caso, o Y é igual em todos os casos, então você simplifica, né? O Y1 igual a Y2, eles se cancelam, e você tem que a somatória da pressão com o quadrado da velocidade, né, vezes a densidade, sobre 2, é uma constante. A consequência disso aqui, pessoal, é uma consequência bem importante, que diz que a velocidade do fluido aumenta, tá, se a pressão no fluido diminui. Tá?
Então, se você tem um determinado ponto do escoamento em que a pressão aumenta, a velocidade diminui. Se a pressão diminui, a velocidade aumenta. Tá? Aqui está um exemplo aqui para a gente, um ponto de verificação para a gente testar esses conceitos. Então, a água está fluindo por esse sistema de escoamento aqui, e ele pede para que nós ranqueemos, né, o elenco, façamos uma ordem crescente, né? É crescente? Não, deixa eu ver. É crescente, né? O maior primeiro. Em termos de vazão de volume, velocidade do fluxo e pressão, né? Então, primeiro, em quais pontos desse fluido a vazão é maior ou menor? Isso é uma resposta que vocês devem ter automática, né? Porque a gente discutimos bem que a vazão não muda, fluido incompressível. Então não tem nem maior nem menor. Em todos os pontos aqui, em qualquer seção aqui, a vazão é a mesma, tá? Só deixa eu verificar aqui, só um segundo. Eu só estava querendo verificar se de fato ele está falando na seção ou nesse pedaço, certo? Bom, vamos assumir a seção por enquanto, tá? Então, sendo a seção como referência, então a vazão de volume é a mesma devido à equação de continuidade, né? A quantidade de líquido que está passando por esse pedaço é igual ao que está passando por esse pedaço, que é igual por esse pedaço, que é igual por esse pedaço, tá? Vazão por segundo, né? De massa ou de volume. Velocidade. Vamos ver em termos de velocidade. Bom, assumindo que aqui ele tem uma determinada velocidade, aqui ele vai ter uma outra, a princípio. Por quê? Porque a área da seção é maior, né? Se a área da seção é maior, significa obrigatoriamente que a velocidade tem que ser menor, né? Por causa da equação da continuidade. A vezes V tem que ser constante. Se A vezes V tem que ser constante, se aqui A é maior, V é menor. Tudo bem? Então a velocidade aqui é maior, aqui a velocidade é menor, tá? E aí nós vamos prosseguindo para o caso 3. O que está acontecendo no caso 3? A vazão continua sendo a mesma, evidente. A área da seção também continua sendo a mesma. Então nós sabemos o quê? Que a velocidade tem que ser a mesma. Não tem outra opção. Certo? Se a vazão é a mesma, né? E a área é a mesma, então a velocidade é a mesma. Nesse ponto, só um pouquinho. Bom, pessoal, desculpa a interrupção, né? Eu tive que fazer um atendimento aqui de dúvidas, tá? Bom, mas continuando esse exemplo, né? Então nós estávamos vendo a questão da pressão, perdão, da velocidade. Então, pelo conceito de vazão, né, de conservação da vazão, a velocidade aqui na 2 é menor que na 1, a 3 é igual a 2 e a 4 é menor que 3, porque a área aumentou, certo? Então, só pelo conceito de vazão, sem precisar usar a equação de Bernoulli, a gente já sabe explicar que a ordem da velocidade é crescente, decrescente de 1 para 2, 3 e 4. 4 mais lenta e 1 mais rápido, tá? Aí a última pergunta é a pressão, né? Como que varia a pressão? Bom, nesse percurso de 1 para 2, ele está à mesma altura, né? Agora a gente tem que usar Bernoulli, não no caso particular de movimento horizontal. Nesse caso, não está havendo variação de altura, então se a velocidade aqui diminuiu, significa que a pressão aumentou. Então a pressão em 2 é maior que em 1. Ótimo. E em 3? Em 3 a gente sabe que a velocidade é a mesma em relação a 2. Tá?
Então a gente poderia pensar, então a pressão é a mesma também, tá? Mas isso não é verdade, por quê? Porque agora tem variação de altura. Para compensar essa variação de altura pela equação de Bernoulli, nós temos maior pressão em 3 do que em 2. Aí aqui de 3 para 4, nós temos novamente o caso horizontal. E nesse caso, como a velocidade em 4 é menor que em 3, a pressão em 4 é maior do que em 3. Então a pressão segue a ordem inversa, né? Então a pressão vai aumentando de 1 para 2 para 3 para 4. A pressão é maior em 4 e menor em 1. E a velocidade é o oposto disso, tá? Bom, aqui nós temos um outro problema, que é o resolvido 14.7, em que você tem o escoamento horizontal através de um tubo que estreita, né, ao longo do caminho, e está fluindo através dele um líquido, no caso aqui etanol, com densidade de 791 kg por metro cúbico. Ele nos dá a seção de entrada e a seção de saída, que é igual à metade da seção de entrada, tá? A área da seção transversal. Ele também nos informa que existe uma diferença de pressão entre a entrada e a saída, que é de 4.120 pascal, né? E ele quer saber então qual é a vazão de etanol através desse tubo. Então aqui eu também preparei uma exposição aqui. Desculpem. Esse aqui é o 14.7. Então aqui são os dados que nós temos. 791 kg por metro cúbico, área 1 é 1,2 vezes 10 menos 6 metros quadrados, área 2 é metade disso e a diferença de pressão ΔP é 4.120 pascal. Bom, se a gente aplicar Bernoulli para o caso escoamento horizontal, como y2 igual a y1, esses dois termos se cancelam, né? E aí nós podemos isolar as velocidades de um lado só, temos a diferença dos quadrados da velocidade e temos da variação de pressão, né? As velocidades nós não temos, mas nós temos a equação da continuidade, A1V1 igual a 2V2, né? Ou seja, a gente pode escrever V1 como RV sobre A1, que é constante nos dois casos, e V2 igual a RV sobre A2, certo? Substituindo isso de volta na equação de Bernoulli, nas velocidades ao quadrado, você vai ter 1 sobre A2 ao quadrado, menos 1 sobre A1 ao quadrado, em que você deixou em evidência o RV ao quadrado que estava no numerador, certo? O A2 é 1 sobre A1, o A2 é 1 sobre 2, ele vai como 4 no numerador, porque está ao quadrado. Então essa diferença aqui fica 3 sobre A1 ao quadrado, quando você tira o denominador comum. E aí é só isolar então o RV, que é o que nós estamos procurando, né? O P1 menos P2 fica do lado direito, o A1 ao quadrado passa para o numerador, o 2 passa multiplicando, o 3 passa dividindo, a densidade passa dividindo. Quando você extrai a raiz do RV aqui, só o A1 sai da raiz, né? Substituindo os parâmetros, a diferença de pressão, a densidade e a área de entrada, você tem a vazão de 2,24 vezes 10 menos 3 metros cúbicos por segundo. Ou seja, problema tranquilo de resolver, né? Bom, e aí eu deixo para vocês resolverem em casa, estudarem o exemplo 14.8. O exemplo 14.8, só para explicar um pouco as características dele, ele é um tanque cilíndrico, tá? Em que ele tem a boca desse tanque está aberta para a atmosfera e uma pessoa faz um furo. Aqui ele diz através de um tiro, né? Mas poderia ser qualquer coisa aqui, você abrir uma válvula, tá? O importante é que o tamanho desse furo aqui, ele é muito menor do que o tamanho da boca do cilindro, tá? E aí o que vai acontecer? Quando você calcular a vazão, você vai obter uma razão de velocidades na entrada, aqui na entrada e aqui na saída. Você vai estar assumindo escoamento laminar, obviamente, porque senão não consegue resolver nada, tá? Então todo o fluido está escoando laminarmente através desse furo e diminuindo de altura aqui na entrada. Então acontece que como essa área aqui na entrada é muito maior que a área na saída, pela relação de vazão, você vai chegar à conclusão que a velocidade aqui é desprezível, praticamente zero, e é ela que você vai aplicar na equação de Bernoulli. Outra coisa importante que não é trivial de perceber é que a pressão aqui, nesse ponto de saída, é igual à pressão atmosférica. A pressão na boca do tubo
é fácil de perceber que é igual à atmosférica, porque o cilindro está aberto para a atmosfera. Mas aqui às vezes fica meio duvidoso, tá? Mas é a mesma ideia. Como o tubo está aberto, a pressão aqui também vai ser atmosférica. Então você sabe a pressão nos dois lugares, você sabe a diferença de altura de um ponto do fluido ao outro, né? E você sabe que a velocidade aqui você pode desprezar. Logo, por Bernoulli, a única variável que sobrou é a velocidade na saída, que é o que pergunta o problema, tá? Então deixo para vocês resolverem. Com isso a gente conclui então o nosso conteúdo de fluidos. Desejo a vocês um ótimo estudo e, tendo dúvidas sobre esse conteúdo ou sobre os exercícios, estou à disposição aí nas aulas ou nos horários de atendimento. Um abraço para todos.